Muito bem, nós estamos na instituição Cidade Nova, União, que fica entre o município de Paula Freitas e de Nona Vitória. Nós temos hoje a honrosa presença do Luciano Pereira Paiva, o irmão Luciano, carinhosamente, como é chamado por todos nós. E o irmão Luciano, vindo até nós, claro, temos essa honra em recebê-lo. Irmão Luciano fez uma boa viagem, tranquilo. Como está hoje o irmão Luciano? Se tivesse que andar daqui na Lua para poder estar aqui de novo, faríamos a viagem com todo prazer, com todo amor, porque não há explicação de receber essa vibração de carinho que eu já vim a 40 quilômetros narrando para eles a luz da instituição. 40 quilômetros, olha, com toda a deficiência que eu tenho, ainda depois de tudo que eu passei, 40 quilômetros eu já estava vendo a luz da instituição. Coisa mais linda. O irmão Luciano tem uma deficiência visual e assim atende dessa forma às pessoas que chegam até ele. Nos conta como será esse final de semana, como que será esse dia para o atendimento, irmão Luciano. Primeiro eu tenho que agradecer ao irmão Sérgio e a equipe, né? A irmã Ranilda e todo mundo sempre pela nossa boa chegada e por todo o apreço, do carinho que eles nos dão. Mas vai ser muito amor. Nós vamos levantar a bandeira da esperança e eu, ao entrar na entrada para vir para a instituição, vários demônios estavam me esperando dizendo assim, ó, vá para Curitiba e não entre aqui. Mandamos a chuva para tu não chegares, mas vá para Curitiba que, ó, o que você quiser, o número do que você desejar, mas não entre aqui. E eu escutei uma Osana na sua altura dizendo, graças a esta instituição, vocês conseguiram resgatar muitas almas perdidas por causa daquela bendita, maldita, desgraçada, vamos dizer assim, fortemente, guerra que destruiu uma ligação de um estado para com o outro. Então, graças a Deus, é uma satisfação de estar aqui com esse amor que nós vamos dar, essa bandeira contra essas energias das trevas, para mostrar que o amor vence. Uma das coisas que nós perguntaríamos, sem dúvida nenhuma, é por que esse local, por que a nossa região? Quando houve a guerra, o irmãozinho que era responsável da época na parte espiritual daqui da região, ele me convidou, o irmão Apolônio de Tiana, ao organizador da Cidade da Esperança, que nós precisávamos voltar a trazer aquela integração entre um povo para com o outro. Porque quando eu cheguei aqui a primeira vez, tinha pessoas que eram capazes de morrer na cama, mas não atravessavam para outra cidade para comprar uma farmácia, que o irmão Sérgio sabe disso. E hoje, com essa concepção energética espiritual, como cada um define, muito dessa energia negativa se acabou. E foi escolhido esse ponto para fazer esse equilíbrio. Se fosse em Porto União, ninguém iria. Se fosse o Não da Vitória, ninguém iria. Foi escolhido estrategicamente para ter o nome que a instituição tem, União. Nós temos uma incidência aqui de várias patologias, mas entre essas doenças, nós podemos destacar o câncer aqui, é muito evidente. Tem uma ligação a esse fato que o senhor mencionou, irmão? O câncer, primeiramente, ele aparece na alma, para depois ele aparecer nas células do corpo humano. E o que acontece? Há uma divisão energética, e essa energia mais o fator clima da atmosfera, que também é aberto aos raios de incidência solar, interfere para que essas situações aconteçam. Mas o câncer, ele vem à tona e ele rompe na aura de compreensão mental e na aura da saúde, quando a pessoa se deixa levar por sentimentos negativos de ódio, rancor, raiva, mágoa, desconfiança, desrespeito ao outro. Então, o primeiro sentimento que traz o câncer à tona foi o que eu acabei de dizer. Se você trabalhar isso, você já está se autoprevenindo naturalmente de algumas egrégoras negativas que existem no ar. O senhor falou no ar, o senhor falou no sol, o senhor falou na natureza. Nós sabemos que o senhor está fazendo alguns projetos e desenvolvendo pesquisa já há alguns anos, utilizando-se de processo da agricultura, algo muito inovador. Podemos falar do que se refere a isso, irmão Luciano? Eu tive uma intuição e um contato diretamente com o energético, com o universo,
e lá eles me mostraram como fazer uma fusão a frio. Uma fusão a frio através dos neutrinos. Que dessa fusão a frio se cria um elemento que só existe na Lua e na atmosfera, chamado hélio 3. Essa energia ela é ilimitada. Ela não é uma reação atômica que destrói. Ela trabalha de fora para dentro, numa reação dentro dos átomos. E eu tive a oportunidade de estudar isso e passar esses elementos do Sol para as plantas, onde as plantas ficam um incrível Hulk, em maior quantidade de raiz, maior quantidade de elementos, de frutos, de sementes, de folhas. Então foi um projeto minucioso, estudado, mas com o respeito da intuição cósmica para ajudar a criar, a reflorestar esse planeta que está tão destruído por isso. Para vocês terem uma noção, hoje o Brasil tem 179 milhões de hectares na área de processo a gramíneas, né? Então, desses 179 milhões, de acordo com organizações governamentais, 28 milhões já estão degradadas, que vão virar deserto. Que o fungo, a microminhoca, a minhoca, que faz a comunicação da riqueza da terra, esse elemento traz toda essa riqueza de volta. Só que há um problema, eu sou o dono da fórmula que já está registrada, e ele só consegue ser produzido 100 milhões de litros por ano. A fórmula está comigo. Se eu repassar para terceiros, hoje a Terra consome 66 bilhões de litros no planeta por ano. Então, se você fizer a proporção do que eu consigo produzir com a minha limitação, só 100 milhões de litros. Então, hoje nós só conseguiríamos resolver 18,8 milhões desses hectares. Entendeu a diferença do que o produto pode fazer? Só que colocá-lo em prática é vender a fórmula. E vender a fórmula, as primeiras pessoas que me procuraram, de grandes multinacionais, até da Arábia, disseram assim: vocês vão botar no mercado? Não. Nós não vamos botar no mercado. Nós queremos guardar as 7 chaves, porque senão interessa bater de frente com empresas de produtos assim, assado. Então nós só queremos comprar. Eu não vendi. Eu já poderia ter vendido há 3 anos atrás essa fórmula para pessoas de Dubai, pessoas que vieram enquanto pegaram 20 litros do produto, mandaram para 13 laboratórios do mundo, em Suíça, Estados Unidos, na França, na Bélgica, em Israel, e eles não conseguiram quebrar o segredo da fusão a frio dos neutrinos. Mas eu sei que eu estou correndo risco de vida. Por isso que eu estou fazendo todo um processo para que eu não precise ser tão achavalhado de pessoas acharem que eu estou aqui para competir com o agronegócio. Eu estou aqui para tentar, nesse momento, fazer com que essa camada de ozônio possa ser ajudada através deste elemento, através das plantas, do sequestro de carbono e outras coisas mais. A planta que o senhor fala, ela tem uma presença essencial no mundo de hoje. Sim. Se bem que ela está sendo muito mais eliminada do que valorizada. Sim. Essa falta do vegetal, essa falta do verde, vai provocar algo em nossa saúde? Em breve, o senhor acredita que nós teremos problemas, por exemplo, pulmonares? Como eu tenho acompanhado vários institutos do mundo, existe hoje uma situação já comprovada por institutos na Inglaterra, na França, na Bélgica, nos Estados Unidos, grandes instituições do mundo, no sequestro do carbono. E eles comprovaram que a Terra, na atmosfera, a maior quantidade de elemento é o nitrogênio. Mas esse nitrogênio cai. Por nós sermos uma grande quantidade de água, entra na água, desce a grandes profundidades, lá ele alimenta os plânctons, a alga, que produz o oxigênio. Há um equilíbrio. Hoje não está acontecendo isso. Há uma desertificação no oceano. Então, as mudanças climáticas, por causa do processo do descongelamento, está mudando as oriundas das correntes marinhas, do Atlântico, do Pacífico, e isso está fazendo com que a água, que está ficando menos quantidade de sal, mais água doce, cause esse processo. Então, em mais ou menos de 2 a 3 anos, independente de coronavírus, a cada 10 pessoas que morrerem no mundo, em 2 a 3 anos,
9 vão morrer de problema pulmonar por causa do processo do efeito estufa, do processo da falta de umidade no ar. Eu, como professor universitário que sou, educador, eu gostei do que o senhor começou, e até perguntaria sobre os neutrinos. Há pouco nós tivemos informações, até mesmo no Nordeste brasileiro, que ocorreram atividades lá com resultados extremamente positivos, irmão. É que assim, ó, o que é o neutrino? É o segundo elemento do universo. O primeiro é os fótons, da luz do universo. O segundo é os neutrinos, que é a reação da explosão das estrelas. Então, diariamente, de acordo com cálculos de vários cientistas, como o exemplo Carl Sagan, que já veio a óbito, em média, a Terra é abarroada diariamente por 5 milhões de estrelas. Então, o neutrino é um elemento tão pequeno que 1 centímetro tu tens 10 bilhões de neutrinos. E ele não para, ele atravessa a nossa atmosfera, passa ao centro da Terra, atravessa para o universo. Existe uma reação de uma fusão a frio que consegue capturá-lo. Essa reação eu consegui fazer em cadeia nas plantas para gerar essa energia alternativa para o planeta. Albert Einstein não conseguiu, sem falsa humildade, nem Tesla. Eu consegui, e já comprovei isso por muitas pessoas que já vieram no meu caminho. Foi uma intuição do universo? Foi um presente de Deus? Não, foi um presente para tentar salvar a nossa humanidade. Porque que dia vai ter as minhas netas, que eu tenho netas de 16, de 15, de 12 anos, vão ter no dia de amanhã? Não vai haver dia de amanhã para eles. Não vai haver dia de amanhã. Esqueçam a Ucrânia, o que aconteceu em Israel. Não vai haver, o planeta não aguenta mais, além da maldade, da ignorância, a sobrecarga do que o ser humano está fazendo com ele. Então nós temos uma alternativa: ou a gente investe no replantio do sequestro de carbono, ou a gente investe em processo de florestas, como eu tenho a ideia de criar a Microsoft Verde, para vender florestas para o mundo de 100 hectares, de 1 milhão de metros, para ajudar a fortalecer a Arábia, a fortalecer o Kuwait, fortalecer a região de Dubai, mas o Brasil em áreas degradadas, senão não haverá futuro. Não haverá 2050, 2035 da forma que está. As próprias moléstias que estão acontecendo na Terra vão não triplicar, vão ser milhares de vezes mais fortes, que a ciência comum não vai conseguir controlar por causa desse equilíbrio natural. O neutrino é a única solução nesse momento para salvar o planeta. Covid é um recado disso? O Covid foi uma questão de laboratório em 1938, criado num país para combater o nazismo. Depois ele foi jogado como bomba de Nepal no Vietnã para combater os chineses, o comunismo. Depois, em 69, ele veio de novo, na época do destoque. Depois, em 2006, ele apareceu de novo. Só que quando ele veio com força total, ele não veio apenas por causa de alguns fatores climáticos. Ele veio por causa de um conjunto que envolvia o homem, com a falta de alimentação e com as faltas de caráter em relação ao respeito ao próximo e até aos seus, que trouxe como uma energia vital a aura humana que trouxe o Covid à tona. Tem alguma coisa em vista que nós devemos sofrer por algum período em breve aí, irmão? Logo, logo haverá uma nova pandemia. Não estou aqui para fazer sensacionalismo. Independente dos fatores, eu sou estudioso e sou autodidata em imunologia. E eu sei, como muitos cientistas do mundo, até da ONU, da Organização Mundial da Saúde, que o próprio presidente da ONU já avisou que está vindo uma nova pandemia. E não é uma pandemia como a Covid-19. É um outro tipo de pandemia que vai causar outros tipos de moléstias. Quando eu estive na França em 2021, onde eu tive o prazer de ir no Instituto Pasteur, eu tive a oportunidade de conversar com cientistas do Instituto Pasteur sobre a dengue. E falei para eles lá, e tenho gravado isso, que haveria, após o Covid, uma grande pandemia no Brasil de dengue, que não seria dengue. Seria o coronavírus abafado na dengue. Nós temos mais ainda algo a passar pela frente aí. Muito forte, dos próximos meses, virão coisas mais fortes do que as pessoas podem imaginar. Isso não é profecia, isso é estudo. Porque o homem, ele perdeu o respeito à natureza.
A única forma de trazer isso de forma é voltar a trazer a natureza para dentro da nossa casa. Não com a fitoterapia, não estou falando isso, a famosa hortinha da vovó. Ah, que saudade da hortinha da vovó, que dava uma dor de barriga, ninguém corria para posto de saúde. Barriga desse tamanho, cheia de pinhas de bicho, já dava hortelã com gengibre, criança já voltava ao normal. Ah, que saudade daquela dorzinha de cabeça, quando criança que botava já o paninho na cabeça para aliviar a dor de cabeça com batata. Hoje a ciência evoluiu, mas as pessoas esqueceram que a ciência chegou onde chegou, mas teve que, para chegar, estudar os papiros de Hermes, lá do Antigo Egito, que tem a ver com as plantas medicinais que ele criou os alopáticos. O senhor falou na questão de que nossa região até mesmo interessante seria um replantio. E realmente deve ocorrer isso, nós devemos ter uma atenção maior, Luciano, na questão do replantio aqui para a nossa região? Eu estudo o mundo como autodidata. Temos um indiano que ele criou as microflorestas. Ele deu uma ideia, ele é administrador, um indiano lá da Índia, ele criou as microflorestas. Ele provou que ele começou a plantar árvores num pedaço X de tamanho do terreno, e com aquilo ali ele fez um equilíbrio natural do bioma, ou seja, da macro e do microbioma. Automaticamente as pessoas que estavam coligadas a isso, e ele tem site dele e tudo, é que nesse momento eu não me lembro, ele provou que as pessoas que estavam mais perto das plantas e que estavam tendo contatos com as plantas, elas tinham melhor condição de vida. Quanto aquelas pessoas que tinham o dinheiro das castas, que viviam naquelas muralhas, naquela selva de pedra, tinham péssimas condições de vida e elaboravam as doenças mais rapidamente. Então, se cada um na sua casa, ela tiver uma hortinha de vovó, dentro, mesmo num apartamento, ela uns 60 centímetros, uma hortinha da vovó, ela consegue fazer uma diferença primeiro para a sua casa, para a sua família, com uma boa alimentação. Porque existem grandes profissionais na medicina, no agronegócio, pessoas estudiosas que eu só tenho a respeitar. Mas se nós não unirmos as forças, não haverá 2035 para o planeta Terra. E essas forças que o senhor fala, a própria fitoterapia, que é ocupar-se realmente dessas hortas, como foi falado, de medicamentos com não tanta propriedade medicamentosa de farmácia, e sim aquele chazinho que se tornaram importante e se faz importante hoje na qualidade de vida. Você acredita que o ser humano terá acesso a essa condição até mesmo das suas pesquisas, irmão Luciano? Nunca eu tirei remédio de médico, porque eu respeito muitos médicos como fitoterapeuta, autodidata nessa área. Não sou contra farmacêuticos, pelo contrário, cada macaco no seu galho. A minha função é, junto com os nutricionistas, com pessoas que têm conhecimento na área alimentar, juntar forças para ser um assessor dessas situações que eles têm capacidade técnica de estudos e laboratórios. Não estou dizendo que deve-se largar os remédios tradicionais. Pelo contrário, respeito a opinião dos médicos, eu apenas acrescento uma qualidade de vida com uma boa alimentação, com a salsinha, com o orégano, alfavaca, uma alface, que dá uma energia ao corpo humano, uma boa cenoura que dá uma energia. Então eu agrego a fitoterapia também aos conceitos de boa alimentação, porque na nossa época, não vamos dizer muito longe, que a gente não vai se chamar de velho, mas já chegando quase aos 60, a nossa alimentação era a base de pirão de feijão, pirão branco, a nossa alimentação era a base de cebola cortada na mesa com vinagre e um pouquinho de sal, crustáceos, carne em pouca quantidade porque não havia essa qualidade de vida, era mais a criação da mamãe no quintal com um pouquinho de ovo. Morreu alguém de infarto, morreu alguém de câncer, morreu alguém de derrame. Mas hoje, não criticando os grandes centros de alimentação, as grandes organizações, tudo virou químico, tudo conservante, tudo derivados a situações de aditivos que são colocados no alimento. Você toma hoje o energético, o teu pH, que era para ser equilibrado em 7, vai a 2,8. Então a culpa é de Deus ou é a culpa do homem que ainda dá valores a isso? Eu sou a favor de uma terapia de alimentação natural, não tirando a carne, porque tem pessoas que têm a opção de comer a carne, mas uma terapia de você fazer o equilíbrio certo para a hora certa. Nós teremos um grande evento previsto para o ano de 2025 no Pará, que seria o COP, se não me engano, é o COP 30. COP 30.
Nós estamos sabendo também que o senhor, bem provável, aí, vinha a ser um dos principais palestrantes do evento, irmão Luciano. Assim, eu sempre digo, o futuro pertence a Deus. Cada dia é uma semente que a gente planta. Se houver a necessidade de a gente pregar esse conhecimento, respeitando o conhecimento dos outros, para juntos unirmos uma grande corrente para ajudar o planeta Terra e as pessoas que vivem nela, estarei presente. Mas primeiro vou aguardar dia após dia para que eu possa estar lá e levar a representação, não apenas do meu Brasil para o mundo, que eu sou cidadão do mundo, eu não sou só apenas cidadão brasileiro, e que eu quero um Brasil melhor, eu quero um Brasil com respeito, mas eu quero um mundo melhor, onde haja qualidade de vida para as pessoas que tenham como se alimentar. Hoje, 2,8 bilhões de pessoas passam fome no mundo. Com o produto chamado Logos, criado com os neutrinos, a fome do mundo acaba em 1 ano e meio. Eu consigo fazer no Brasil, em 2 anos, ser o maior produtor de grãos do mundo e produzir 1,4 milhões de toneladas com esse produto. Mas será que as grandes empresas querem isso? Será que as pessoas querem isso? Ou elas querem ter o monopólio de dizer assim, ó, fulano, beltrano precisa de mim? Eu estou à disposição aos órgãos governamentais, inclusive fui procurado agora por agentes do governo de Santa Catarina, porque 2 vezes eu falei ao futuro governador de Santa Catarina, que me procurou na instituição, Jorginho Melo, que eu disse que seria governador, que ganharia com 70% dos votos, que o Bolsonaro iria para o hospital, e aconteceu. Eu disse, eu tenho a solução para os órgãos competentes de Santa Catarina para fazer você ser aclamado na ONU. E hoje ele me procurou, faz 1 semana que ele mandou pessoas dentro da área governamentais, inclusive na pessoa de um assessor dele, para me procurar, para a gente dizer que o produto é de Santa Catarina, a fábrica tem que ser em Santa Catarina, não pode ser no Paraná. E eu respondi para ele, a fábrica vai ser aonde vai levar esperança às pessoas. E poderá ser em que local isso? Hoje nós já temos a fábrica no Paraná, está sendo tocada com o irmão Sérgio Parachuc na Logos, que é um dos os ingredientes que eu produzo desse neutrinos, pode ser colocado em qualquer biofertilizante ou fertilizante foliar. E uma das pessoas que acreditou nesse processo foi o irmão Sérgio, que botou em prática e foi para o campo, botar a bota, sujar com o colono e dizer assim, ó, eu vim aqui marcar meu território pelo conhecimento e pelo aprendizado. Existe uma evolução, sem dúvida nenhuma, na humanidade, mas também nós podemos dizer que existe um mal. Qual é o maior mal hoje da nossa humanidade? A falta de gratidão, a inveja, a ganância, a ira. Tudo se coloca o capitalismo como o grande culpado das situações terrenas. Não é. Você pode me dar agora $1 bilhão, agora, faça esse desafio. Eu vou transformar esse 1 bilhão em instituições a favor do bem. Tenho as minhas necessidades físicas e isso eu crio a minha cabeça e faço acontecer junto com a minha família. Eu também tenho o meu projeto que faz com que esse neutrino chegue. Mas o dinheiro não me sobe a cabeça, porque não há nada que compre o caráter humano. E eu não me esqueço um dia o que meu pai me disse para mim com uma moedinha de 10 reais, na época que era a moeda não era o real nem o cruzado. Filho, isso aqui é teu. Se isso aqui não for teu, não é teu. Hoje se perdeu isso. A era da informatização, que não temos culpa disso, do celular fácil, da bolsa fácil, tirou essas virtudes. O mundo pode melhorar. Se cada um voltar a acreditar naquilo que é a origem de uma boa história de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó. Nós estamos com um líder que se chama Luciano Pereira Paiva. O irmão Luciano, que é o presidente de honra do nosso Instituto Cidade Nova União, aqui em Paula Freitas, divisa de município. Mas é mundialmente conhecido pelo bem que faz à humanidade, pela preocupação que se tem à humanidade. Eu tenho o prazer de conhecer o irmão Luciano há muitos anos e o acompanho nessa sua trajetória. Sempre preocupado com o ser humano. E o ser humano é, sem dúvida nenhuma, a gente observa o seu alicerce.
Eu pediria para o irmão Luciano, agora, para finalizar, uma mensagem que nós pudéssemos deixar aqui na Skill Web Mais TV, para que você, cada vez que acompanhar com esses detalhes, o irmão Luciano possa ter uma mensagem final e desejar muito obrigado pela honra que o Senhor deu a todos nós da Skill FX Mais TV. Nosso muito obrigado. Que Deus realmente continue lhe pagando da forma que faz, que o Senhor ajuda tantas pessoas e a todos nós também da Skill FX Mais TV. Sua mensagem final, irmão Luciano, desejar muito obrigado. Queria agradecer primeiro a diretoria da casa em nome do senhor Sérgio Parachuk de estar aqui e ter a oportunidade de ter esse diálogo com vocês. Faço simples objetivo e faço um desafio a qualquer um que esteja do outro lado da TV. Um cientista um dia tinha a fórmula para tentar mudar a humanidade. Ele desejava isso. E ele perdia noites em claros para que ele pudesse criar uma fórmula para criar a verdadeira felicidade. Aí ele tinha uma criança, um filho que era arteiro, e o filho sentia saudade do pai. Certa vez o filho entrou na sala e ele estava num projeto muito audacioso de querer mudar, e estava quase à beira de encontrar a verdadeira fórmula da felicidade. E ele disse: filho, pega esse quebra-cabeça aqui e leva lá na outra sala. Quando tu montar ele, tu volta aqui que o pai vai brincar contigo. Só que ele, acreditando que era uma criança que demoraria horas, ele não se preocupou. Passou-se 10 minutos, o filho voltou com o quebra-cabeça montado. Esse filho disse: não pode. Quem te ajudou? Quem foi as pessoas que te ajudaram para montar isso? Não, pai. Não foi ninguém, papai. Tá, mas como é que tu conseguisse? Fácil, papai. Tinha uma imagem de um ser humano. Eu apenas montei o ser humano. E resolvi o quebra-cabeça. Querem a mensagem da felicidade? Monte o quebra-cabeça do ser humano que há dentro de cada um, que o mundo vai melhorar. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus.